Estamos iniciando mais uma temporada do AN Podcast. Hoje, o nosso primeiro episódio, nós falaremos sobre resiliência e alta performance, recebendo mais dois convidados nesta noite, né? Que vão levar muito conhecimento, especialistas nas suas áreas, e eu tenho certeza que todo o conhecimento hoje partilhado aqui vai impactar na sua vida ou no seu negócio. O Brasil, as doenças mentais, né, as doenças psicológicas estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. Segundo matéria do jornal The Wall Street Journal, mais de $1 trilhão acumulados em prejuízos em decorrência de afastamento causados por doenças mentais. Então este é o cenário com impactos financeiros e também impactos na vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E para falar hoje sobre esse assunto, temos dois psicólogos, né, com currículos brilhantes, pessoas que eu admiro, que eu acompanho a trajetória. Recebemos primeiramente a doutora Fabíola Rusante, que também tem uma série de eventos, de palestras na OAB, em vários setores de sociedade civil, sempre contribuindo com o seu conhecimento para impactar nas vidas de pessoas. Parabéns pelo trabalho desde já. E também o João Carlos Alves de Souza, também um psicólogo, mas com atuação muito voltada para a área hospitalar, também se depara com várias situações, às vezes já extremas também, e vai compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui neste episódio. E queria iniciar vou deixar aberto aos dois, mas doutora Fabíola, se puder iniciar, queria saber um pouquinho, né, primeiro da sua formação, desde quando está em Rondônia, as suas origens, se puder falar um pouquinho, a sua área de atuação. Vamos lá, né? Primeiro, uma honra estar aqui, uma delícia poder falar sobre saúde mental e destacar a importância de valorizar as pessoas, de trabalhar com esse material tão complexo, né, João? Porque a gente trabalha com material de alta complexidade, que são pessoas. E é importante entender que fazer uma roda de conversa como essa, traz possibilidade de muito crescimento, tanto para quem está assistindo, quanto para a gente aqui, numa mudança de perspectiva. Bom, eu já estou aqui em Cacoal, já vai fazer 21 anos. Sou formada em Londrina, na UEL, como psicóloga. Minha área de atuação hoje é clínica. Eu trabalho na Neomed, trabalho lá no Hospital dos Acidentados também, em momentos de urgência. E acredito na psicologia como uma ferramenta para todo mundo poder usar como possibilidade de transformação. Então vejo a terapia com ótimos olhos, mas também momentos como esse para desmistificar a psicoterapia, a psicologia e trazer uma ideia de uma ferramenta que pode ser usada por todos. Bacana. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer recebê-los. João Carlos. Que bom, né? Eu sempre fico muito feliz, Diógenes, de estar no presente de pessoas que nem vocês. Fabíola é uma pessoa que eu admiro há muito tempo, desde o tempo de faculdade. Assistindo as palestras dela, falei, é meu exemplo. E você é aquela pessoa que a gente sempre sabe que existe, não passa em branco. Não passa em branco. Eu estou aqui em Cacoal desde 2016, eu vim realmente para estudar, esse foi o meu objetivo. Eu não imaginava que iria ficar por aqui e acabei ficando, né? Hoje em dia eu estudo muito uma área da psicologia que a gente chama de psicologia hospitalar, mas ao mesmo tempo que eu estudo a psicologia hospitalar, eu estudo tanologia, que é uma área aí que eu sempre falo que é onde eu trato com muito carinho, que é o estudo do luto, do sofrimento, das pessoas que sofrem, das despedidas. Até por estar dentro de um hospital, acho que é uma área que preciso sempre estar em uma busca de desenvolvimento. Então a minha vida é essa. Estou aqui, cheguei em Cacoal, casei em Cacoal, estou trabalhando em Cacoal. A minha vida, eu acho que está estruturada hoje em dia. E você veio de onde? De outro eu estado? sou de... Não. Eu sou de São Francisco do Guaporé. Rondônia. Sou rondoniense. Rondônia. Aquele que gosta de comer peixe mesmo, com farinha. De São Francisco. Sou de São Francisco. Obrigado também, João, pela sua participação. Até eu pegar um gancho já na abertura, a doutora Fabíola fez questão de ressaltar. Eu acho que nós temos hoje um certo preconceito também. Uma ideia de que quem faz, às vezes, terapia ou se utiliza
de ferramentas para auxiliar são pessoas fracas, né? Então, se a pessoa precisa, é porque há alguma fraqueza. E às vezes, eu acho que quando a gente reconhece que precisa de ajuda, eu acho que é aí que se revela a verdadeira força. É nós reconhecermos quando nós não temos condições de transpor algum obstáculo, alguma vivência, né? Como que você tem lidado e quando chega um paciente que você fala, não, ele já... Repórter, eu acho que tem uns... Tô vindo aqui, mas porque mandaram, não né? queria estar aqui. Bom, acho que é importante desmistificar a primeira questão. Quem procura psicoterapia é forte. Porque quem quer se conhecer, quem quer descobrir, né, as próprias fragilidades e lidar com elas, é muito corajoso. E essa coragem é que permite que a gente se conheça, né? Conheça as nossas sombras, conheça as nossas fortalezas e aprenda a lidar com elas. Então, eu costumo dizer que é muito corajoso quem busca psicoterapia, que a gente não pode pensar em fraqueza. Às vezes, sim, a gente chega no limite e precisa se descobrir. E a psicoterapia é um processo de autoconhecimento e de autodescoberta. Então, para mim, é uma força. Quem faz psicoterapia se torna mais forte porque se conhece. E hoje, no mercado, nós sabemos que as grandes empresas, as grandes corporações, elas exigem que você se conheça. Qual é o seu limite? Até onde você aguenta pressão? Até onde você aguenta falar de você mesmo? As grandes corporações pedem isso. Então, é importante que você tenha feito esse processo de reflexão lá na sua terapia para estar apto para esse desenvolvimento, para o embate, né, do dia a dia. Eu acho que tem vários fatores que influenciam, assim, colocam em risco a saúde mental. Desde o ambiente de trabalho, relações pessoais, familiares, um luto, né? Então, e isso precisa ter trabalhado, porque às vezes nem sempre. Hoje nós vivemos, a gente vai falar um pouquinho isso sobre a crescente do burnout, né? Mas a gente tem fatores externos ao meio de trabalho que precisam ser tratados, que acabam refletindo lá. E uma coisa que é importante, né, doutor? Porque às vezes eu estou projetando lá no trabalho uma vivência que eu não solucionei em casa. E nessa projeção, se eu descobrir isso, se eu perceber isso, eu consigo trabalhar muito melhor. Eu consigo entregar muito mais para minha empresa se eu estiver bem comigo. E se eu identificar qual é o fator, qual é o disparador que gera isso. Não é, João? É aquele processo de tirar as vendas dos olhos, né, Fabiola? Às vezes a nossa vida é como se fosse uma grande caixa d'água e as coisas vão caindo lá dentro, caindo, uma hora a gente transborda. E se a gente não aprender a reconhecer tudo isso que a Fabiola falou, tudo isso que você está colocando aqui, chega um momento em que a gente mesmo não se suporta, a gente não se entende, a gente se autodeprecia, a gente tenta talvez dar conta das coisas sem se conhecer a um ponto tão adoecedor que chega um momento que você fala, olha, eu não dou conta e não tem saída para mim. É o que o depressivo fala, né, Fabiola? E uma coisa interessante, né, João? Aí a gente passa a caçar bruxas, né? Então eu vou colocar todo mundo é culpado. Quando, na verdade, no nosso processo de autodesenvolvimento, nós somos responsáveis por esse processo. Então, a primeira venda que a gente tira qual é a tua responsabilidade nisso que está te acontecendo? E como é que você pode lidar melhor com isso? Porque às vezes a gente chega vítima na terapia, né? Eu costumo dizer que a minha terapeuta, né? Você chega olha o que fizeram comigo, né? E aí você descobre que foi você que fez isso com você. Ou você que permitiu. Ou você permitiu, você aceitou. Você tem autorizado isso. E conhecer os mecanismos para não autorizar mais, né? Para não se permitir viver mais isso. É extremamente importante. E a psicoterapia é o lugar para isso. E esse é o momento em que a gente passa a ser o autor da nossa vida mesmo. Isso. A gente passa a ter uma participação mais ativa. Isso. Às vezes nós vamos vivendo passivamente. Tanto na empresa, automaticamente. Vamos vivendo, tipo naquele filme, O Clique, né? Vai passando. Pensar que não, a vida passou. Às vezes nós mesmos impomos alguns conceitos, algumas crenças limitantes
E a gente vai vencendo aquilo. Eu cresci com meu pai falando para mim assim, Diógenes, você é aquilo que pensa e sente em suas 24 horas por dia. Se você acha que você é um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você pensa que você é um vencedor, você vai ser um vencedor. Então acho que eu cresci desde menininho ouvindo isso, que eu falo assim, tem muitas coisas, às vezes eu vejo algumas pessoas próximas com crenças limitantes, eu falei, gente, não é por aqui, eu não aceito, não recebo. Né? E é importante a gente tomar consciência disso também e deixar, às vezes, desse vitimismo, né? De se colocar numa posição de autor, de protagonista da sua vida, né? De autor da sua história, né? Você... E essa palavra é extremamente importante para mim, doutora, a questão da consciência. Eu preciso estar consciente de quais são os mecanismos que me levam a me sentir assim. E ser responsável pelo controle desses mecanismos. Porque muitas vezes a gente está à mercê, à deriva, né? E eu tô sentindo, mas eu não sei de onde está vindo isso, eu não sei o que é isso. Não, peraí, vamos lá buscar o que é isso, de onde veio e o que você pode fazer com isso. E as ferramentas para a gente sair desse processo. E é interessante, Fabíola, que às vezes a gente também sabe, mas nós não queremos assumir. Que esse é o passo de coragem. Que é a autossabotagem, né, João? Você sabe porque que tem. Assim, eu sei, mas eu não quero encarar. Por quê? A posição de vítima tem ganhos secundários. Tem ganhos, e muitos. Entendeu? Porque a gente se mantém ali, e aí você não precisa avançar porque você tem uma justificativa. E até eu não vou sair do lugar. Não preciso. Ó céus, ó terras, a culpa é do patrão, Ó, a culpa é da empresa, a culpa é do Brasil. E até quando a gente fala de resiliência e alta performance, às vezes a gente lida, às vezes a pessoa sempre tem aquela ideia de atletas de alta performance, empresários de alta performance, sempre são extremamente resilientes. A gente traz isso como uma máxima, né? Nós temos N casos. Nós temos, por exemplo, uma atleta olímpica, né, americana, né, que na Olimpíadas de Tóquio, ela estava na final em 5 finais e ela simplesmente falou, não, preciso cuidar da minha saúde mental e abandonou. E ali foi uma lição. E você acha que ela é uma pessoa forte, que não é uma pessoa resiliente, para ela crescer e estar na posição que ela está? Né? Então todos nós temos os extremos. Nosso limite. E nós precisamos reconhecer esses limites. E quando ela fez isso, Diógenes, eu fiquei me questionando, que legal as pessoas poderem assistir, que uma campeã também para olhar para si. E aí nós vamos falar do Phelps. Nós vamos do quanto o Phelps se permitiu olhar para si, mesmo com todos os recordes, Phelps falou que pensou em suicídio algumas vezes, né? Mais de uma vez. Então, é importante que a gente entenda, mesmo na alta performance, eu preciso reconhecer os meus limites, as minhas fragilidades. E esse reconhecimento tem acontecido muito nesses últimos anos, né? No futebol, na ginástica, na natação, todo mundo falando, olha, eu preciso desse apoio. Até, João, para a gente entender um pouquinho, né? Resiliência. Qual que seria o conceito, não sei se Fabíola, conceito de resiliência, ou uma explicação, não é nem um conceito teórico, mas de uma forma simples para quem nos acompanha, nossos ouvintes, o telespectador, o que seria uma pessoa resiliente? É uma pessoa que consegue usar as adversidades como um aprendizado, como um processo de aprendizado, tanto de si, quanto das relações, quanto da própria situação. Então, essa pessoa vai transformar a adversidade numa oportunidade para que ela se conheça o que ela vive e conheça o problema, o foco. Então, é muito importante ser resiliente. Por quê? Vamos pensar num boxer, num boxeador ali. Ele leva um soco, concorda? Né? Isso acontece. Ele caiu. O juiz inicia a contagem. Se ele levanta imediatamente, ele está muito mais propenso a levar outro soco e cair novamente. Então, o que ele faz? Ele respira, ele consegue refletir, analisar a sua força, quanto que ele aguenta, o que está em volta, e aí ele levanta gradativamente. Quem levanta rápido, o que acontece? Não conhece o processo. Então, na resiliência, a resiliência é um exercício de vivência dos processos.
eu preciso levantar devagar, identificar os processos, reconhecer e tomar o aprendizado. E muitas vezes quem ganha não é o boxeador Não. que sabe bater, Não. mas é É o muitas que- vezes quem sabe apanhar e sabe sabe resistir. Exatamente. O que suporta é o que às vezes vai até o final e consegue Exatamente. achar as oportunidades. E E eu isso- acho que isso é uma característica também, João, desculpa, do empreendedor. Do empreendedor. Porque o Exatamente. empreendedor ele Exatamente. está o tempo todo lidando com as adversidades, muitos desistem, se entregam, mas é quem resiste desde uma pandemia, desde uma questão política, econômica, e consegue com sonho, com fé, lutando com propósito, alcançar o que... Propósito, criatividade, flexibilidade e visão. Uhum, É a máxima da resiliência. uhum. E a partir daí eu tomo consciência do que está em volta, do que aconteceu. E me posiciono. E a resiliência é algo nato, que a pessoa já nasce? Meus pais eram resilientes, eu vou ser resiliente, ou algo genético, enfim, ou é algo que pode ser desenvolvido? Por que tem fatores, às vezes a gente vê familiares que um é mais resiliente, na mesma, tecnicamente, né, a mesma criação, né? Nunca Tecnicamente. É os gêmeos. Tecnicamente não diferente. mas empiricamente, desculpa. Empiricamente seria a mesma criação, né? Mas a gente sabe que tem algumas situações que como vocês veem Eu isso? gosto de partir de um princípio de entendimento daquele onde o ambiente que você cresce também te molda. Uhum. É importante você ter um ambiente que te ensina a ser resiliente. Um ambiente que nem você falou, olha, meu pai me ensinou a ser isso, a fazer. Isso é muito importante. Uhum. Às vezes, se nós não temos uma base dessa, pode ser que eu tenha que aprender com sofrimentos muito maiores. Mas quando eu pego o gancho da Fabíola, falando do boxeador, o boxeador ele não acordou de uma noite de sono maravilhosa e se tornou boxeador. Ele viveu o processo. Ele foi aprender. Ele foi aprender a dar um soquinho, um jab, não sei o que. Foi aprendendo. Então eu creio que a resiliência você vai desenvolvendo com esse soquinho, vai se tornando talvez um pouco mais resiliente a cada provação, a cada coisa que acontece. Mas claro, estudando, se entendendo, isso tudo faz parte. Você pode desenvolver, é claro, mas se você tem um ambiente propício, maravilha. Sou facilitador. Por quê? Maravilha. Para eu ter resiliência, eu preciso ter aprendido tolerância. Tolerância. E o que tem acontecido nos dias de hoje? Tudo é imediato. Nós pegamos o nosso retângulo e eu consigo qualquer informação com o celular na mão. Tudo eu faço muito rápido. Então, o nosso nível de tolerância, né, de resistência à frustração, caiu muito. E nós precisamos treinar isso. Por quê? A gente cresce ouvindo, né? É errando que se aprende. Não, gente, é acertando que se aprende. Porque eu errei uma vez, eu errei duas, eu errei três. Eu aprendi algumas coisas, mas eu tenho que continuar até acertar. E as pessoas estão desistindo antes de acertar. Elas estão desistindo muito fácil. Elas começam e elas param porque, nossa, eu errei. Não, errar faz parte do processo, bora. Né? Mas eu preciso ter a rede de apoio para isso. Eu preciso confiar em mim e em alguém. E eu preciso persistir. Então eu preciso ter uma resistência à frustração e ter tolerância. Hoje as pessoas têm dificuldade de esperar na fila, por exemplo. Ou as pessoas têm dificuldade quando uma informação não chega. Nossa, mas como meu e-mail não chegou ainda? Olha, não chegou. Espera. Aprende. Se não é o alecrim dourado, não é a estrela que caiu do céu. Vamos aprender a esperar. Situações do dia a dia, cotidianas, as pessoas vão num pico de estresse gigante. Altíssimo. Eu vejo, às vezes, a gente se depara, né, com discussões. Um exemplo, por exemplo, que há umas 3 vezes já aconteceu recentemente. As pessoas começam a falar dos voos da Azul, por exemplo. É muito comum Eu hoje. fico assistindo, eu nem participo, eu fico de telespectador. E às vezes eles esperam o pronunciamento do advogado, né? Mas eu vejo um nível de estresse. Tá certo que a situação, às vezes, gera um impacto. Tudo que tem as demandas judiciais, dano moral. Mas é uma situação que fica assim, com questões que não é nem porque cortou o voo. Né? Eu falei, gente, o que você pode mudar nisso, né? Eu acho que vamos... Então, eu vejo uma intolerância com algumas coisas, até com um colaborador, com um funcionário, por uma questão
simples, né, para um terceirizado. Então, realmente, a gente tem vivido situações extremas. Mas tem uma situação, tem uma fala sua que me chamou a atenção, que você falou, errando que se aprende, não é errando, é acertando. Eu tenho uma máxima que eu trago, que eu até vou botar na mesa, mas na verdade acho que não é buscar o problema, né? Mas eu sempre falo que a dificuldade gera aprendizado. A gente não busca a dificuldade, mas a gente tem que saber encarar e tudo que você superar, trazer aquilo como algo positivo para sua vida. Esse ano eu falei, esse ano de 2024 vai ser o melhor ano, e eu tenho trazido isso. Primeiro, porque tem que pensar positivo, se eu acredito de verdade, eu estou empenhado, e a gente trazendo por alta performance, a performar, estou disposto a performar. E não porque, mas minha primeira reflexão nas férias foi justamente, e eu estou falando isso não é porque tudo vai dar certo. Não. Eu estou falando isso porque eu vou aprender. E aí, logo de início, teve um grande desafio, uma questão que deu errado, um erro lá da informação que foi passada, eu falei, ai meu Deus, eu falei, não, agora nós vamos resolver isso daqui, e vamos embora. Falei né? que vai ser bom, vou aprender, eu vou fazer ser bom, né? A questão da disponibilidade para a vida. O que acontece? Nós estamos numa bolha onde tudo vem pronto, tudo vem muito bem organizado, tudo vem muito mastigadinho. E a gente tem deixado de se desafiar. E quando a gente está disponível para viver, como o senhor colocou, né, vai ser o melhor ano, é porque eu estou disponível para aprender com tudo que vier. Então, isso é resiliência. A resiliência não é a passividade de lidar com o que vai acontecer. Não. É a disponibilidade para encarar o que pode acontecer. E essa disponibilidade é essencial, porque o que a gente tem visto com muita frequência? As pessoas nem sempre estão disponíveis para a vida, né? Elas querem o rápido, o imediato. E aí, quando a gente fala de alta performance, como nós estamos nos desafiando, né? Nós temos buscado o esporte como uma possibilidade de desafio. Então, a gente tem visto as pessoas se desafiando em relação aos próprios limites. A gente tem visto as pessoas buscarem aprender coisas novas. Então, eu quero aprender eu nunca toquei violão, eu quero aprender a tocar violão. Eu nunca cantei, eu quero aprender a cantar. Eu nunca corri, eu quero aprender a correr. Então, as pessoas têm se disponibilizado a pequenos desafios. E isso tem ajudado no processo de desenvolvimento da resiliência. E até o que chamou atenção para esse tema, e refletindo, né, falou, vamos abordar esse tema que eu acho que vai ser legal. Porque eu vejo que no começo do ano tá todo mundo naquela expectativa. Minhas metas, meu caderninho, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acho que às vezes o primeiro erro é que as pessoas colocam metas extremamente ousadas. E elas se frustram no primeiro desafio que ela colocou. Porque às vezes também não soube, eu acho que um passo de cada vez, né? A gente às vezes estabelece metas ousadas e aí tem dificuldade, vem a frustração e aí já começa a dar errado tudo e começa a autocobrança, né? E eu tenho visto que isso tem refletido muito no trabalho, né? Então isso tem gerado ansiedade, enfim. E você trouxe uma questão também de meta que eu acho interessante, que é em relação à saúde, né? Então muitas pessoas têm trazido as metas de esporte e tal. Dentro desse contexto, já entrando até pro estresse do trabalho, burnout e tal, o exercício, a atividade física, o que ele ajuda é real ou isso é algo que se difunde? Ele ajuda ou não no combate ao estresse, enfim? Eu acho que eu acho que não existe mais nem discussão para isso, hein, Jorge? É ciência, uma boa noite de sono, uma boa alimentação e exercício físico. Eu falo que são super-heróis. São super-heróis na Quais são os nossa nossos vida? super-heróis? Dormir bem. Dormir bem, 8 horas pelo menos. Comer bem. E comer bem. Você só não pode ir lá correr e falar assim, não, eu vou começar a correr que vai me fazer bem, mas eu vou correr 5 km, aí você chega lá, você só aguenta aí você volta mais frustrado, nada dá certo. Só que aí a gente volta para aquilo que a Fabíola falou, Diógenes. A nossa geração, ela quer tudo para ontem. Ela não consegue, talvez, ou ela não se permite viver esse processo.
quero ir caminhar lá, caminhar 5 quilômetros, correr 1 quilômetro. Não é correr de um poste no outro primeiro, João. 1 quilômetro 50, a gente não 50 metros. 50, João. De 50 a 50. Você corre de um poste ao outro, descansa, Ana. Corre de outro poste. Devagarzinho, né? Devagarzinho, não precisa não tem acelerar. essa do acelerar. Porque o que acontece com a gente no começo do ano? A gente diz assim, eu quero emagrecer tanto de quilos, né? Mas eu não olho quais são os comportamentos que eu tenho que ter para emagrecer. Eu quero correr tantos quilômetros, mas quais são os comportamentos que eu tenho que modificar para eu chegar até lá? Então, quais são os hábitos que eu tenho que construir? Porque não tem como a gente falar de alta performance, de resiliência, sem falar em mudança de hábito. E aí é um processo, porque um hábito, ele leva 21 dias para ser estabelecido, 90 para ser consolidado, 1 ano para se tornar natural. E 2 anos para que aquilo faça parte da minha vida. Então, se a gente parar para pensar nesse processo que eu tenho que passar para correr 10 quilômetros, tem gente que desiste. E aí tem que ter o objetivo, tem que ter... Isso, quais são os hábitos que eu vou mudar. Tem que ter renúncia, né, também. Tem que ter muita renúncia. Até porque nesses primeiros 21 dias, 60, nesse primeiro ano não vai acontecer. Você não vai levantar toda noite sorrindo. Mas aí que é legal, João, E porque é o desafio e é o exercício de tolerância. Exercício de Porque tolerância. é o momento que eu vou estar aprendendo a esperar, Sim. a lidar com o meu corpo, a conhecer as minhas dores, porque tem lugar do corpo que a gente descobre correndo. Não é isso? Tem lugar que Eu a gente achava que nem sabia. existia e de repente aparece. E a gente descobre, nossa, eu tinha essa parte, né? E esse processo de autodescoberta vai permitindo que a gente descubra, nossa, eu posso ir muito além daquilo que eu achava que era capaz. E é incrível como a nossa mente, ela fica tentando nos sabotar, criando desculpas, né? Isso. Ou eu mereço é o mais frequente, ou eu não preciso disso, eu não preciso me sujeitar a Só isso. hoje, né? E eu tava correndo na quinta-feira, eu tava correndo com 2 amigos, e aí sabe aquele dia que não foi no sábado, sabe que você tá esgotado? Tinha saído na noite anterior e tal, tava esgotado. E desde os primeiros metros eu já comecei a pensar, não, ontem tô cansado, não vou, melhor voltar. Eu comecei a pensar um monte de coisa. Aí quando eu já tava perto da Torre da Embratel, no morro, assim, que ela, eu vou morrer, aí eu comecei a lembrar, um monte de gente me mandou uma matéria de um corredor que faleceu. Com Tal no meio. A coisa negativa Exatamente. vem. Aí eu só ficava pensando naquilo. Aí quando eu tava quase terminando, eu lembrei de um vídeo que eu tinha assistido de um corredor que ele só corre em montanhas, né, e tal. E ele falava o seguinte, toda vez que minha cabeça falava pra mim, eu já tô cansado, eu não aguento mais, eu falava pra ela, eu não fui nem 40% ainda, eu tenho 60% ainda de capacidade, eu vou. Aí eu falei, até comentei isso com os 2 colegas, né, eu falei, pô, eu vim a corrida inteira lembrando do cara que morreu. Quando eu tô quase concluindo que eu fui lembrar da fala do outro. Mas então, eu acho que isso é importante a gente entender que a cena catastrófica, ela é assimilada por nós mais rapidamente porque ela envolve risco. Então, o que acontece? A gente tem uma tendência a olhar para aquilo que nos coloca em risco. Então, a gente produz um cenário catastrófico, ok? Sempre. E é por isso que a autossabotagem, ela pega pesado, né? Sim. É aquela coisa, você pensa no pior cenário, vou morrer. Agora, não, peraí, conserta aí o teu pensamento. Se eu estou aqui, se eu estou disponível, se eu conheço quem eu sou, se eu conheço meus limites, eu sei onde eu quero chegar. Legal. Mas aí que interessante, Fabiola. Eu sei, eu conheço. Eu já me reconheço. Aí eu posso treinar a minha mente para ela ter pensamentos diferentes, para ter outros padrões mentais. Porque senão, se eu não me conheço, se eu não conheço meu limite, se eu for sair que nem de qualquer forma para fazer uma corrida dessa, vai chegar lá, antes de subir eu vou ter uma parada cardíaca porque eu acho que eu vou chegar no final. E não vai ser assim. Então é interessante eu reconhecer, eu saber, eu ter esse processo de adaptação, passar pela ansiedade adaptativa, aquela que te faz reconhecer os seus limites, que ela fala, olha, tá tudo bem, mas não se deixar levar só por isso. Por isso que eu acho que nessa construção de metas, seja, eu acho que
isso acompanha todos os profissionais de alta performance, seja no mundo empresarial, no mundo esportivo. Acho que se a gente tem um objetivo, um propósito claro, a gente quando mira aquilo, eu gosto muito das corridas de longa porque eu acho elas desafiadoras. Então eu tenho um propósito, quando eu estou numa corrida que eu sei que tem alguém me esperando, que meus filhos estão lá, é incrível. Eu lembro que eu estava correndo uma que eu já estava bem cansado, e aí eles estavam indo para me aguardar na chegada. Só que a polícia parou porque estava passando os corredores. E aí quando eu vi eles, e aí eles estavam esperando, eu não esperava encontrar eles ali. Aí me deu um ânimo, papai. Eu acelerei, me veio uma motivação, além de você ver como que aquilo te impulsiona, né? E o meu propósito também era encontrar. Às vezes eu já pensei algumas vezes, nossa, a pessoa chegar lá morrendo, como é que eu vou nem abraçar meu filho? Eu vou chegar lá, eles vão ficar com medo, preocupados, vou deixar um trauma para eles, né? Então assim, a gente vai controlando. Está treinando resiliência. E aí está permitindo que eles assistam o exercício de resiliência, de tolerância, de descoberta de limites. Então, a partir do momento que eles assistem isso, eles se sentem fortalecidos para o eu sou capaz. Entende? Então, é muito importante, como o João colocou, a resiliência é um processo que eu assisto no meio em que eu vivo. Então, quanto mais eles puderem assistir isso, mais eles vão se encontrar. Se encorajarem. É aquela coisa geracional, né? Seu pai falou pra você e você tá passando pros meninos. E assim, e eles podem assistir isso. Isso é muito legal. Outra coisa interessante, João, que eu imagino que você vivencie um pouco, nós temos o epitáfio, né? Aquela música do Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Eu acho que isso é uma realidade que nós vemos, assistimos em vários amigos, às vezes na atividade empresarial, na atividade médica. A gente vê muitos médicos doando até os extremos, se doando no trabalho, e aí gera situações extremas. E às vezes isso acaba desaguando também lá no hospital, que aí quando o cara reflete, quase morri. Passei, desceu da hemodinâmica, passei pelo CAT, passa lá com o João. E aí, como que você depara, qual a experiência, assim, você tem algum relato, é frequente isso, as pessoas param para refletir? A gente teve um momento de reflexão a nível mundial, que foi a pandemia, né? As pessoas pararam para até hoje, né? Isso, para avaliar todas as suas relações pessoais, reavaliar o seu amor próprio na medida de hábitos saudáveis, enfim. Como que você vê isso, às vezes, desaguar lá no hospital? Sabe, Diógenes, existe uma galera que a gente chama de cuidados paliativos. É um grupo de pessoas que a gente literalmente vai proporcionar um cuidado diferente para ele. Tá? E é muito comum a gente ter essas conversas entre a gente com esses pacientes. E às vezes, quando a gente começa a falar do epitáfio, às vezes até aparece. Mas às vezes não é com tanta frequência. Tem gente que pensa mais, olha, eu passei por tudo isso, eu estou passando, eu sei pelo que eu vou passar. Em vez de eu pensar naquilo que eu não fiz, eu quero viver um pouquinho mais com as pessoas que eu sei que me amam, que estão aqui, que estão do meu lado. Claro, não em uma situação aguda. Você falou da hemodinâmica. Da hemodinâmica vem muita gente que às vezes estava lá correndo e de repente o coração quis dar uma bombeada. Aí é uma outra história. A pessoa chegou, eu já falo assim, que é um sobrevivente de uma situação difícil. Ele realmente reflete, olha, a partir de agora eu vou fazer diferente. A partir de agora eu vou gastar tempo não só com trabalho, não só comigo, mas eu vou voltar para aquelas situações que fazem tempo, ou aquelas pessoas que fazem tempo que eu não vejo. Isso acontece, e muito. Mas pensando nessa questão do epitáfio, hoje em dia eu não tenho percebido muito dentro do ambiente hospitalar. É comum? Mas não tenho percebido tanto. Eu percebo mais dentro da clínica. Dentro da clínica, assim, a pessoa para refletir e aí ela começa, olha, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter feito aquilo outro. O paciente do hospital, ele está falando, olha, eu tenho esse tempo, é isso aqui que eu tenho? Então eu vou aproveitar. Vou ligar para quem eu quero ligar. Eu tenho uma visão assim, João. Ao longo da vida a gente negocia muitas coisas.
tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que são Entende? inegociáveis. E mesmo assim a gente negocia. Uhum. Então, existem circunstâncias na vida que a gente para e analisa. Peraí, o que eu tenho que parar de negociar? Né? Uhum. É dar importância ao que realmente importa. E parar para olhar um pouco para essas coisas. Às vezes a gente precisa chegar no limite extremo do corpo. Porque o corpo, ele é a denúncia de que você ultrapassou todos os limites que você poderia ultrapassar. Então, quando você chega aí para o hospital, quando você Aquele chega ápice, né? naquele ápice de que teu corpo resolveu dizer para você, Uhum. meu Para, amigo, você está para. fazendo tudo errado, né? E quando isso acontece, eu acredito que passa um filme onde a gente começa a revelar o que a gente negociou e não deveria ter negociado. Uhum. Né? Eu vivi isso em casa, né? Com o meu super-herói valente lá em casa, e vivi também com vários pacientes. E nesse processo de revisão, duas coisas mexem muito comigo. O quanto a gente negocia muitas coisas da nossa família, né? Do tempo de qualidade, dos relacionamentos em casa, do ver crescer, né? E o quanto a gente negocia coisas com a gente mesmo, que é aquela coisa, não, eu dou conta mais meia hora. Não, aí quando a gente vê, já é 1h e você ficou 1 hora em cima do teu trabalho ali. Então, tem coisas com os nossos relacionamentos e coisas com a gente mesmo que a gente tem que parar de negociar. Sim. E às vezes isso acontece até com a gente que é psicólogo, né, Fabiola? Só mais um paciente. Só mais um. Só mais um. Só mais um. E pensar que não, você tá lá 15, 20 horas. Não vou colocar 20, mas às vezes a gente chega, né? Eu falo isso mais por eu estar no ambiente A hospitalar. gente chega a 14. 14. Você fala, olha, tá na hora de pisar no freio. Porque Mas você até acha elas que sempre quando há trabalho excessivo, vocês acham que isso por si só é um problema? Tem um grande cirurgião que já faleceu, que chamava Jatene, era um cirurgião do Einstein, famosíssimo, né? E o Jatene falava, vi até uma vez na matéria da Veja, quando a gente ainda lia a Veja impressa nas páginas Ai, amarelas. que era uma delícia, lá, né? e ele- Confesso. Precisamos voltar. Hoje ainda a gente lê no celular. Mas ele falava que o trabalho não mata. O que mata é a raiva que ele faz. Se ele te fizer raiva, ele te mata. Vocês concordam com essa máxima ou não? Vou dizer uma coisa. Eu discordo que o excesso pode me levar à falência. A forma pode levar à falência. Porque às vezes eu posso trabalhar menos, com uma intensidade completamente diferente, tranquilo, né? mas eu não sei lidar com aquilo. Aquilo me leva no meu limite. E qualquer tipo de trabalho. Então, não é aquela pessoa que trabalhou 14 horas, né, que vai estar com problema. Mas aquela pessoa que trabalhou, às vezes, 14, mas aquilo a faz adoecer. Ansiedade, estresse, falta de autocontrole. Porque hoje nós precisamos da autogestão das nossas emoções. Sim. Então eu preciso gerenciar o que eu estou sentindo. Eu não vou trabalhar só com coisa legal. Sim. Né? Em nenhuma área. E às vezes acho que só a rotina também ela tem efeito. Outros dois exemplos, né? Eu me recordo assim de várias vezes, principalmente quando eu morava em cima do escritório. Então eu achava muito mais gostoso ficar no escritório, na minha sala, do que ficar no meu quarto. Então sábado, domingo, de manhã. E assim, eu lembro de vários casos que eu virei noite fazendo. E assim, era muito gostoso. Quando você embalava no raciocínio, que você ficava escrevendo, que você lia, era fascinante, aquilo me fazia mal. Tinha alguns trabalhos que você falava, ai meu Deus, nem isso, eu tenho que fazer e tal. Mas tinha outros que eram fascinantes, e aí eu gostava de virar, me dava prazer. Mas eu trago uma outra situação, eu mesmo refletindo aqui, vocês vão fazer. Eu me recordo na faculdade, primeiro semestre de faculdade, eu me encontrei na faculdade de Direito. Eu lembro que o primeiro semestre eu só estudava, eu tinha lido 17 livros do primeiro semestre, mas eu lia porque eu gostava, eu estava fascinado. E aí, de repente, eu comecei a ter crises de ansiedade. Crises de ansiedades que eu tive que ir para o médico e não sabia o que era. E eu falei, não, você está ansioso. Assim, eu estava me realizando? Eu estava.
Mas essas duas situações, o que faltou? Acho que é o equilíbrio, É não o sei. equilíbrio. Entende? Temperança. Porque na autogestão das minhas emoções, dos meus sentimentos, daquilo que eu estou vivenciando, eu tenho que ter equilíbrio. Por quê? Se eu não tiver esse equilíbrio, eu não descubro qual é a dose certa para mim. Porque é diferente da sua, é diferente da sua. Cada um tem a sua dose certa. Só que a gente precisa equilibrar. E qual é teu propósito por trás daquilo? Porque quando eu estou numa empreitada, né? Virei a noite trabalhando, virei a noite escrevendo, né? Tá, qual é o seu propósito? Não perde isso de vista. E trabalha o equilíbrio disso. Por quê? Se eu, no seu caso, lá no primeiro semestre, lendo todos os livros, né? Autocobrança, alto padrão de exigência, perfeccionismo, nossa, eu vou ter que saber tudo isso aqui, né? E isso gera o quê? Vai gerar ansiedade. Quando você tinha 5 anos da faculdade para saber aquilo e muito mais. Mas quando a gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente entra num processo de autocobrança e de ansiedade. Então, é gerenciar melhor essas emoções, é saber lidar com os nossos limites. É entender o significado, né? Isso, qual é o significado disso? Porque literalmente às vezes é isso, ao longo do primeiro período, às vezes a gente que está iniciando, a gente quer aprender muito sem respeitar o tempo. E isso adoece. Eu costumo falar que o amor também mata. Amor mata. Eu amo tanto isso que eu que- vou me envolver e as outras áreas da minha vida, ou até a mim mesmo, ou até eu mesmo vou estar entrando em colapso. Porque quando eu falo que às vezes as outras áreas da vida acabam morrendo. Se eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas deixo algumas coisas que também são importantes de lado, sem entender o significado disso, pensar que não, eu caio naquela máxima que eu tenho todo o conhecimento do mundo, mas aí sim, aí eu vivi o epitáfio. Aí a mulher deixou, aí eu não vi os filhos crescerem, aí eu não consegui aproveitar para fazer uma atividade física, aí pensou que não, a minha vida era só o fast food, eu fui adoecendo, e eu adoeço mesmo. Sim. Eu não encontro esse equilíbrio, eu não encontro esse significado. Eu amo tanto aquilo que eu dou a minha vida por aquilo. E qual é as principais estratégias psicológicas que vocês recomendam para se desenvolver resiliência, principalmente num ambiente competitivo, no trabalho? Vamos pensar. Porque assim, se a gente for pensar em estratégia, a primeira delas é treino. É treino. Eu preciso treinar. Não tem como eu ir para jogo sem ter treinado. Então, primeiro passo, eu vou me descobrir, eu vou me conhecer, eu vou saber forças e fraquezas e vou trabalhar isso comigo. E depois eu vou para a situação de pressão e eu vou identificar qual é a minha flexibilidade, qual é a minha criatividade, qual é o meu percentual de adaptação, porque tem situações que a gente não consegue se adaptar. E eu preciso identificar isso. Então, primeiro eu falo que é consciência de si. O segundo ponto, autoconhecimento. Eu preciso. É a base, né? Eu falo sempre, no portal do Tempo de Apolo, na Grécia Antiga tinha a máxima, né? O homem conhece a ti mesmo. A gente sempre tem isso como uma máxima, né? Que a gente tem que seguir. Acho que o autoconhecimento é o que gera resiliência, é o que gera inteligência emocional, né? A autogestão das emoções. Eu regular as minhas emoções. Porque se qualquer coisa me atinge, qualquer coisa me leva no meu limite. Então, eu não estou bem. Então, preciso buscar ajuda. Um outro ponto, como você libera suas tensões. Como é que você tem canalizado as suas tensões? É para o esporte, mas lá também é competitivo, né? Então, como é que você tem liberado tudo isso que você sente? Eu tenho liberado na comida, eu tenho liberado na bebida, então não tá legal. Né? Então, eu preciso ter consciência de tudo isso. Um outro ponto é, forme alianças. Forme alianças. Quem é que fala na sua vida? Até para que você possa ter um parâmetro em relação
a toda essa vivência. Porque, por exemplo, eu estava numa situação de estresse e eu gosto muito de contar isso. Eu já estava há 10 horas trabalhando num setembro da vida e nós estávamos numa situação grave de estresse e eu, dentro do carro, eu tinha que comunicar uma família na frente do hospital, né, dentro do carro, e o choro veio e tomou conta de mim. Eu liguei para minha melhor amiga lá em Londrina, e aí eu disse para ela, eu tô numa situação caótica. Ela disse para mim, manda uma foto. Eu mandei a foto. Ela disse, você tá péssima. Eu falei, sim. Aí ela disse, passa um batom, faça o que você sabe fazer, depois você volta pro carro e a gente conversa. Eu tenho 27 anos de profissão e eu também preciso ter alguém que eu vou ouvir. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, né, que eu precisei naquela hora que alguém me resgatasse. Então tem momentos que a gente está vivendo o caos que a gente precisa ouvir alguém. Sim. E quem é que você ouve? Né? Quem é que fala na tua vida? E a partir daí, quem é que te resgata? Porque o que ela me disse fez com que eu prendesse o cabelo, passasse o batom e fosse fazer o que eu tinha que fazer. Tirasse a poeira, levantasse, exatamente, vamos lá. Vamos lá. E às vezes, na nossa capacidade de resiliência, é se dar a chance de ouvir alguém. Porque às vezes a gente quer só ser locomotiva, né? Eu vou. Não, peraí. Deixa eu parar e analisar para onde é que eu tô indo. A gente que só quer ser forte Isso, e não compartilha. Não. E aí você fica anestesiado, completamente anestesiado, e não consegue fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, nem para você, nem para as pessoas. Agora, uma questão que você falou que me parece óbvia depois de ouvi-la, né? Que até então que é se preparar, né? Se preparar. Eu acho que e essa preparação, ela pode depender do apoio de alguém, ou de um psicólogo, de um próximo, mas ela pode ocorrer também dentro de você, já que você vive isso. E eu me recordo assim, acho que uma das situações, teve alguns momentos difíceis, mas uma mais estressante da minha vida, alguns conhecem da trajetória, a questão do júri, que eu tive que defender minha mãe e tudo. E para mim a fase mais difícil, que foi mais importante do processo, não foi estudar todo o processo, 60 e poucos volumes. A parte mais difícil foi a preparação psicológica. E aí eu ficava recluso. E eu me preparava para ouvir as coisas até mais impossíveis de ser ouvida, mas se ocorresse eu tinha que estar ouvindo, tinha que ouvir e filtrar aquilo, porque não poderia desestabilizar, eu estava num processo, então eu tenho que estar estável ali. E assim, até às vezes as questões que eu me dei o direito de emocionar não interferiam na minha racionalidade, né? Mas era um escape. E assim, é um processo muito difícil. Às vezes isso acontece também no trabalho. A gente tem situações que a gente tem que lidar com uma situação delicada de um cliente, ou uma situação que estão todos ansiosos, com muitas expectativas, e a gente, quando não para fazer só a preparação técnica, mas a preparação psicológica para lidar com a situação, ou para apoiar o cliente se der algo de um outro sentido que não planejado. Então é algo importantíssimo, né? Sim. Eu acho que pode ocorrer entre nós, né? Nós mesmos trabalharmos isso, né? Acontece, às vezes, isso não acontece às vezes só com o cliente, só com o paciente, às vezes acontece com a própria equipe. Às vezes a equipe está fragilizada e você tem que, olha, vamos parar para pensar um pouquinho onde a gente pode mudar, o que a gente pode fazer. Você precisa ser escutado? Eu estou aqui do seu lado, pelo menos. Vamos literalmente se preparar para ter que lidar com as questões da empresa, com as questões que condiz aquilo que a gente leva para casa, né? A nossa cesta básica que vai sobrar no final do mês. Vamos parar aqui, vamos parar para pensar, porque senão a pessoa adoece. Às vezes nós pegamos, Fabíola, muitas equipes que estão adoecidas. Muitas equipes. Às vezes você pensa que é um, que é dois, mas quando você vai tirar, na psicologia organizacional, tem muito uma pesquisa de clima, né? E quando você vai fazer uma pesquisa de clima bem aprofundada, você percebe que não tem a ver só com
um ou dois. Sim. E aí nós, que a pessoa, o líder ali, a pessoa que está na frente, ela vai precisar ajudar também os seus liderados a lidarem com as suas questões emocionais. Para que a empresa, às vezes, não afunde. E eu falo, às vezes, isso porque, às vezes, as questões emocionais podem afundar uma empresa. Isso é uma tendência que a gente vê das grandes corporações, das empresas que se desenvolveram, que o principal ativo das empresas é o material humano. material Isso humano. parecia que era um clichê, mas é algo que cada vez mais se confirma, né? E as empresas têm que investir em pessoas para que elas possam só, então, poder pensar em maiores rentabilidades, né? E isso tem sido um desafio, E né? uma coisa que eu coloco, doutora, assim, de forma bem prática, é que isso não é mimimi. Porque muitas vezes a psicologia ou a visão da questão da saúde mental era vista como mimimi, né? Ou, ai, nossa, Às vezes ainda é. Não, para eu ter o melhor daquela pessoa ali, eu preciso auxiliar essa pessoa a ter estratégia para ela gerir as próprias emoções. E programas de incentivo nessa área são extremamente importantes. Então, colocar, né, a parte da psicoeducação mesmo, como é que eu posso lidar com a ansiedade, quando que eu tenho que buscar psicoterapia, olha, eu não estou conseguindo lidar com estresse, peraí, quais são as ferramentas para que você lide com isso? Né? E na maioria das vezes pode estar associado ao clima organizacional, pode, mas também eu tenho alguma coisa em casa que precisa ser resolvida. Então a psicoterapia é o melhor lugar para lidar com isso. E dentro dessas coisas que acontecem, dentro dessas reuniões que às vezes acontecem dentro da empresa, a pessoa vai aprender. Exato. E como é bonito a pessoa chegar assim, olha, chega lá no consultório, né, e fala, depois de uma palestra que eu tive lá na empresa, eu percebi que o que eu estava tendo não era besteira, era ansiedade, eu estava entrando em um quadro depressivo, por isso que eu busquei você aqui para poder resolver isso. E quando a gente identifica os sinais, principalmente quando a gente está falando dessas pessoas que às vezes já estão numa posição que lida com muitos estresses, de alta performance, de posições, quais os sinais? Porque muitas vezes eles só veem um sinal, que é o sinal que vai encontrar com o João lá no leito do hospital. Esse é o único sinal para eles que representa alguma coisa. Agora eu tenho que parar, né? Agora me pararam. E às vezes é tão objetivo e técnico que quando vai para hemodinâmico não é nem o estresse, não é nem a saúde mental. Não, o que interferiu foi aqui a alimentação que gerou isso, tal, então eu vou melhorar isso e não consegue nem fazer essa conexão. Quais sinais que um profissional tem que estar atento? Olha, vamos lá, vamos pensar. Eu vou até dizer, eu vou emendar duas. A pessoa, né, o eu, como que eu identifico, e o gestor, e o empresário, o líder, né, nos seus liderados. Vamos lá, eu vou colocar alguns aspectos. Vamos lá, João, junto. Primeiro, eu vejo que são sinais físicos, então vamos pensar no caso da ansiedade, né? Ela vai ter alguns reflexos no meu corpo. Então, algumas pessoas ficam taquicárdicas, ficam com as mãos geladas, elas acabam tendo uma respiração mais ofegante, acabam não conseguindo. Eu estou realizando um trabalho aqui, eu não consigo manter a minha atenção flutua. É como se eu estivesse ouvindo o meu próprio coração. Aí eu penso em aspectos emocionais. Antes eu fazia com facilidade aquilo. E aí eu passo a não fazer mais. E eu passo a achar que eu não sou capaz. Então, quando eu perco o controle do meu próprio corpo e da minha percepção em relação a quem eu sou e aquilo que eu faço, é momento de pedir ajuda. Né? Então, outro dia uma moça disse assim para mim, eu sempre fiz muito bem o que eu faço, mas eu cheguei à conclusão no final do dia que eu não tinha feito nada. Eu tinha andado igual uma baratinha tonta no meu local de trabalho e eu não produzi nada. Então a gente começa a ver que a nossa produtividade começa a cair. É momento de tomar consciência e buscar ajuda. Um bom líder,
ele conhece a sua equipe, né? E a minha visão é assim, você sabe o que cada um pode entregar. Quando alguém não está entregando, é porque eu preciso parar e ouvir, né? É muito importante. Senta, escuta, avalia o que está acontecendo, né? Essa possibilidade, essa abertura de troca vai criar um facilitador que às vezes vai salvar aquela pessoa. Literalmente, né, Fabíola? Vai salvar e vai resgatar a produtividade. Então, o que é importante hoje? Se você trabalha essa visão, a pessoa se sente à vontade para dizer, eu tive uma crise de ansiedade no meu trabalho, eu fui acolhido nessa crise de ansiedade, encontrei caminhos e visto a camisa dessa empresa porque essa empresa me vê. Sim. Essa empresa me enxerga. Entende? Porque tudo que a gente quer hoje é ser visto. Sim. Né? Não como só alguém que produz, mas com alguém que faz a diferença ali. Né? É importante para aquele ambiente. E no aspecto social, Fabíola, eu percebo muito com locais onde você se trabalha com equipe, que quando a pessoa começa a descer, Diógenes, ela começa a se isolar também. Era a pessoa que chegava, cumprimentava, agora chega, cabeça baixa. A cabeça, quando eu tô lá no hospital e percebo que alguém tá com a cabeça baixa, às vezes a gente já dá um toquinho, né? Muda o corpo, né? Vem cá, amigo. A gente fala uma brincadeira, mas às vezes é isso. A pessoa começa a andar com a cabeça baixa, sozinha no canto dela, não quer falar mais com ninguém. E você, por conhecer já a sua equipe, você sabe que aquela pessoa não era daquela forma. Não é comum a personalidade daquela pessoa, ela está andando tão sozinha, tão isolada, tão na tela. É um aspecto que eu acho importante de se analisar. E é interessante, que recentemente eu até estava fazendo uma reflexão. A gente passa por consultorias e lê e tal. E até em reunião com toda a equipe esses dias estava falando sobre uma reanálise, reconceituei, revi os conceitos em relação a uma situação. Porque a gente sempre tem uma formação mais humanística, eu tenho prazer em contribuir nas questões sociais, é algo que eu me realizo também. E aí, em dado momento, a gente passou a ser instado a enxergar as relações de trabalho com um profissionalismo até rigoroso demais, em que as questões pessoais não poderiam ser trazidas para o escritório, as questões da equipe, a gente não tinha que se amiscuir nessas questões também, não permitir que elas viessem, e as pessoas tinham que ser comprometidas com o resultado, com a entrega, né? Então, e aí a gente foi enraizando, de certa forma, aquilo. Sim. Até que, de repente, a gente recentemente, numa capacitação, e a gente refletindo, na verdade, tem conversas prévias, aí eu lembro que até o consultor falou, tem um livro que é muito bom sobre... Quando eu li o livro, eu falei para ele, não, aí eu estava discutindo com ele. Ele vinha com as ideias, falou, não é, aqui é resultado e tal. E aí eu me reconectei, eu falei, agora eu entendi. E aí faz muito mais sentido. Por quê? Para mim sempre fez sentido trabalhar, porque eu sempre tive conectado com o propósito, né? E a gente sempre quer trabalhar num ambiente que as pessoas estejam bem, nunca foi um ambiente de inimizade, a gente não quer isso. Mas às vezes a gente tem que ver como é importante que as pessoas também estejam conectadas com o propósito, ainda que na trajetória delas em algum momento se conecte. Aí eu comecei a enxergar isso como o maior desafio. Então o maior desafio nosso como líder é tentar que de alguma forma as pessoas se conectem. Se a gente tem uma empresa que gera valor, que tem o seu valor, em algum desses valores isso tem que se conectar com a equipe. E aí você vê como tudo muda, né? Então isso que era só entrega passa a ser assim, vamos trabalhar juntos, né? E aí quando você começa a ver a trajetória de grandes empresas, essa conexão com pessoas, elas sempre refletem no resultado, né? Exatamente. Então passa a ser uma preocupação você ter esse olhar para a equipe, né? E para vocês é algo óbvio, mas isso parece que é
não é uma visão de resultado, é uma visão de... Mas assim, para que eu possa alcançar esse resultado, eu preciso ter esse olhar, né? Existe uma questão na filosofia japonesa, que é o Ikigai, que eu preciso manter o equilíbrio em todas as áreas da vida do indivíduo para que ele possa chegar no ápice de quem ele é. Quanto mais equilibrado ele estiver nas conexões que ele realiza, então na vida familiar, na empresa, lá no futebol com os amigos, melhor é para ele. Então, a gente, em algumas pesquisas, quando ele está em equilíbrio entre o desenvolvimento familiar e o desenvolvimento profissional, ele aumenta em 25% a produtividade dele. Então, se eu consigo ser visto nessa área e trabalhar esse equilíbrio, eu vou ficar muito mais produtivo. Sim. Vai refletir no resultado. Exatamente. Diretamente. E como equilibrar, vamos ver agora, como equilibrar vida pessoal com vida profissional? Esse eu acho que tem muitas cobranças, né? Alguns conceitos básicos, assim, para soltar para o pessoal, para quem for no consultório vai saber mais. Porque cada realidade é uma situação, né? Mas eu acho que é um grande desafio você conseguir estabelecer esse equilíbrio. Eu faço 3 perguntas nisso. Eu faço primeiro, o que te move verdadeiramente? Né? A segunda, qual o preço que você está disposto a pagar por isso que te move? Ok? E onde é que você quer chegar com isso? E a partir dessas 3 respostas, né? Porque eu faço as perguntas, mas nós vamos analisar as respostas. A partir dessas 3 respostas, eu consigo propor o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Né? E eu vejo assim, de experiência do escritório, naturalmente por atuar com empresários, e a gente tem muito contato com empresários que já estão empresas da terceira geração, da segunda, ou passando da primeira para a segunda geração, e é algo comum que eu vejo em várias situações de pessoas bem-sucedidas, empresários, houve uma dedicação extrema para que se conseguisse um sucesso e alcançasse os objetivos financeiros. Só que, por outro lado, a gente tem N casos que é uma frustração gigante em relação a como foi a condução da vida familiar. E a gente vê como aquilo é algo que mais dói, não é, ou às vezes um problema grave, ainda que momentâneo, que é a empresa, que é a pessoa jurídica. Há uma dedicação excessiva à pessoa jurídica, esquece da pessoa física e esquece da razão da pessoa física, que muitas vezes é a família. Então a gente tem uma máxima que é o fracasso, o sucesso profissional não vale o fracasso familiar. E eu tenho visto isso em N situações, né? Então, você estabelecer esse equilíbrio e às vezes quando você está numa rotina de trabalho, você desacelerar, ou você fala, não, eu gosto de trabalhar à noite, eu produzo à noite, eu tenho que ir para casa, tenho que ficar, tem meus filhos, vão dormir, acordo cedo, tem que correr 5 da manhã, porque depois eu tenho que estar com eles na hora que acordo. Então, assim, você se reprogramar acaba sendo, às vezes, uma cobrança, né? Gera ansiedade. Isso, às vezes, deixa a gente um pouco mais produtivo quando a gente se... Faz isso que você acabou de falar. Quando a gente se reorganiza, quando a gente para imaginar e fala, olha, realmente eu tenho que priorizar aquilo que está além do meu CNPJ. Eu acho que aí a gente faz, sabe o que, João? O que as mulheres fazem tão bem. O quê? Porque Mas por que as mulheres são tão produtivas? Porque elas têm tantas preocupações, desde no seio familiar, com o filho, que tem que não é questões maternais, né? Que a gente assiste no reino animal, né? Então, elas têm desde essas situações, tem questões, às vezes, de ficar... Esses dias, uma colega fala, eu tenho que ir no salão, esses dias aqui no escritório, tem que pagar não sei quanto para maquiagem. Já doido, vocês falam tudo isso. Você fica lá tanto tempo. Então, assim, e mesmo assim, elas vêm e elas são muito mais produtivas. Veja que no escritório, nós somos em 13, 3 homens e 10 mulheres. Então, assim, elas produzem muito mais
do que a gente. Então, quando a gente aprende que a gente tem que se reorganizar para dar conta, eu acho que a gente começa a ser um pouco mais produtivo, né? Porque a mulher, eu acho que a gente perde muito tempo e elas já são muito produtivas. Mais objetivas. Na verdade, essa coisa da multitarefa, né, do feminino, também a gente tem que tomar cuidado com Até isso. onde vai, né, Até Fabiano? onde vai. Até onde vai. Mas eu acho que é bem legal a gente falar disso, assim, que é um processo de organização. E onde se trabalha uma organização muito criteriosa, porque ser mãe, ser dona de casa, ser profissional, ser esposa, né? Tem um cenário aí para cada lugar, tem uma demanda para cada lugar que você ocupa. E você precisa entregar o teu melhor, o que realmente importa ali naquele lugar. E às vezes a gente tem muita dificuldade disso. Agora eu estou mãe, então eu vou estar inteira. Agora eu estou profissional e eu vou estar inteira. E isso não tem a ver com o tempo de dedicação, mas com a intensidade que você se dispõe. Então, às vezes, eu consigo, né, quando o João estava aqui em Cacoal, a gente tinha o nosso combinado, 10h30, bora pro carro, a gente ia até Arara e voltava, e era nosso momento de conversar do que tinha acontecido, de como tinha sido o dia dele, do que a gente tinha feito. A gente não levava mais do que 30, 40 minutos no nosso passeio de coruja, né? No nosso passeio noturno, mas era o meu tempo e dele. E ao longo do dia a gente trocava uma mensagem ou outra, tá tudo certo aí, Ju, já chegou na escola, já, né? Que era o que eu dispunha ali naquele momento. Então não é muito a quantidade de tempo, mas é a intensidade que você se dispõe na realização daquela atividade. E aí se torna um contato real, né? É o contato real. O Eu tô contato de inteira. verdade, Eu tô eu tô inteiro aqui. Entende? E essa é uma das maiores dificuldades, e eu chamo a atenção das pessoas em relação a isso o tempo inteiro. Para de ficar na metade nos lugares que você está. Se é para estar, esteja inteiro. Se é para estar, esteja inteiro. Se não for para vir inteiro, nem vem. É isso. Eu vi até uma questão que eu acho que é comum a empresários, advogados, todos os profissionais, que foi até mencionado, que é o celular. E aí eu tenho assistido isso, é comum em alguns colegas, até advogados, você está conversando e a pessoa está respondendo, está falando com você. Aí chegou o ano passado, acho que o ano retrasado, até uns colegas sentiram, porque na OAB a gente está o tempo todo conversando com colegas, né, em razão do cargo. Mas eu falei, ou eu fico disponível e eu me entrego para quem está comigo, ou eu fico no celular respondendo, e eu sou uma pessoa acessível no celular. Então eu meio que tive que virar a chave. Infelizmente, deve ter umas 500 mensagens que eu não respondi, não é porque eu não quis, é porque eu não dei conta de visualizar. Um dia eu contei, o cara me deu, mandei mensagem e você não viu, isso era umas 5 da tarde. Eu tinha mais de 90 pessoas que já tinham mandado mensagem, né? Vai lá que eu vou mostrar. E aí eu falei, tem um monte. Mas o que eu tenho que me entregar para quem está ali na frente, né? Tem que estar ali de verdade. Então, assim, quando eu estou atendendo, vamos ver. 999. Eu até medo agora. Se a pessoa ficou no vácuo, a gente já entende. E aí, o que eu passei a administrar? E isso é muito importante, porque na relação com o WhatsApp, a gente está disponível o tempo todo. Às vezes você está lá no banheiro e você tem que estar respondendo mensagem. Então, quando é urgente, eu peço para as pessoas escreverem urgente. E aí eu vou ler imediatamente. Quando não tem um urgente, eu vou ler no período da noite, onde todo mundo já dormiu lá em casa, aí eu vou responder todas as mensagens. Se for urgente, liga. Liga, né? Não, pra mim não adianta ligar, porque eu tô atendendo. Aí eu não Você atendo. não adianta, é verdade. Aí tá no silencioso total. E quando procurar ajuda? Quando eu devo procurar ajuda? Essa é uma pergunta bem pessoal. subjetiva, né? Vocês já falaram de alguns indicativos de que emocionais. Em qualquer um desses sinais, Alguns que já pode, já né? pode. Às vezes nem precisa esperar esses sinais. Eu vou dizer uma coisa, quando os pensamentos que você está tendo sobre você e sobre aquilo que você realiza
não estão te permitindo ver caminhos ou ver Uhum. saída. Viver é se realizar, né? E a gente precisa buscar essa realização. Então é muito importante quando você não está, né, com pensamento sobre você e sobre essas múltiplas possibilidades da vida, né? Porque tem tanta coisa para viver e tanta coisa para se realizar. É momento de você parar e pedir ajuda. E isso é muito comum, né, Fabiola? Às vezes a gente deita e só vê um muro na nossa frente. Só ver o... Você pensa no dia de amanhã e fala, olha, pra mim não tem mais jeito. E é um indicador, sim, um indicador preocupante. É um indicador que já mostra que você deveria estar lá, mas isso não significa que você não possa ter uma qualidade de vida, você não possa recuperar. Porque às vezes a terapia, em vários momentos você vai dar 2, 3 passos atrás para poder continuar a sua corrida. Que foi o que a atleta dos Estados Unidos na Olimpíada fez. Agora tá voltando, né? Isso! E ela tá bem, tá feliz. Tá feliz. Às vezes você tem que dar uma paradinha, voltar 2 casas, entendeu? E falar assim, não, peraí, deixa eu me organizar. E aí você retoma, porque é um processo de reconstrução. E isso é necessário. Porque às vezes, mesmo que a conquista vem, ela vem com um preço muito alto. Às vezes vem. Que não vale. Que vale, eu me esforcei, acabei toda, tô aqui estraçalhado, mas eu consegui o meu objetivo. A que custo? Quais as sequelas, quais as cicatrizes que você vai levar o resto da vida? Será que é aquela, vou me orgulhar dessa cicatriz e tal? Ou eu vou ficar a vida inteira estraçalhado, né? Então eu acho que isso tem que avaliar, se sentir que não é necessário. Eu me recordo, por exemplo, o que me foi me levando para a corrida, né? Que foi interessante lá atrás. Hoje já não, por isso. Mas eu me recordo que quando eu estava nessa fase difícil, minha vida, estresse, questões familiares, um dia eu estava tão estressado que eu peguei, primeiro eu comprei uma moto. Eu achava que a moto ia ser a salvação. Eu vou comprar a moto e tal, fui escolher uma moto, 1000 cilindrada. Falei, eu vou andar, é liberdade. Vou colocar um som e ia. O dia que chegou a moto, eu estava na expectativa, pedi a moto, o dia que chegou que eu saí, foi uma frustração tão grande nesse aspecto. Eu gostava de andar de moto, gosto, mas nesse aspecto não me preencheu. Eu vi que não era. E aí teve um dia que eu estava num estupim tão grande que eu calcei o tênis, eu saí mais cedo do escritório, fui para casa, calcei o tênis, botei um fone e saí correndo, mas correndo de doido mesmo, sabe? Que botar o tênis e sair correndo. Eu comecei a correr, eu comecei a esquecer das coisas e tal. E foi quando eu cheguei, eu estava sentindo tão bem. E aí de lá para cá eu vim correndo. Tá, mais esporádico, comecei a correr. Daqui a pouco eu não estava correndo só porque eu estava correndo porque estava me sentindo bem, porque me faz bem. Isso foi no passado. Hoje eu corro, não tem nada a ver com estresse, mas com certeza, né, os momentos de mais intensidade de atividades profissionais, eu sempre após o exercício eu tenho uma sensação de bem-estar, né? Então, às vezes a gente vai achando também gatilhos que nos ajudam, e também a gente tem que saber quando procurar também alguém para te mostrar os caminhos, para te abrir os olhos, né? Então eu acho que isso é algo importantíssimo e eu tenho certeza que o nosso bate-papo trouxe muitas reflexões nesse sentido, né? Nós estamos caminhando para o final, mas eu sempre gosto de pedir para que os nossos convidados dê alguma indicação de livro primeiro, né? Não sei se tem alguma literatura, uma leitura talvez não técnica ou um próprio livro que foi importante para vocês ou que tem a ver com o tema ou não. Se puderem indicar para os nossos telespectadores, para o entrevistador. Eu tenho alguns livros que a Micaela até começou a querer comprar. Eu ensinava no PDF. Daqui a pouco tá quase igual essa aqui, essa biblioteca. Fiquei maravilhado aqui dentro. Mas existe um livro que eu acho que a leitura é bem, bem fácil, bem tranquila, que se chama Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que ajuda a gente a lidar com essas tentativas de perfeccionismos que nós temos mesmo. Eu acho que leva a gente até um pouquinho além. Além daquilo que a gente vive, além de todo esse peso, de toda essa marca. E eu falo assim, a leitura, não só desse livro em si, mas de todas, nos colocam naquele momento.
que nem a corrida para você te levou para uma situação de aqui e agora e te aliviou, a leitura pode fazer isso com a gente. E eu acho que a leitura desse livro em específico, além de me levar para um aqui e agora, me faz ter reflexões sobre como eu estou levando a minha vida. E eu acho que esse é o livro que eu indico hoje. A Coragem Sem Imperfeito. A Coragem Sem Imperfeito. Da Brené Brown. Isso, é muito da bom. Brené. É bem legal. Bom, eu vou falar o primeiro livro que eu li agora, em 2024, que é Hábitos Atômicos. Né? Legal. Ele é bem legal maravilhoso. E ele é bem prático, ele traz ele traz sugestões, né, interessantes e importantes para quem quer não só propor metas, mas executá-las. Por quê? Nós temos uma alta porcentagem de quem desiste das metas em fevereiro. Começa bem em janeiro, vai super legal, mas chegou em fevereiro, desisti de tudo. Então, lá eu consegui identificar quais são os gatilhos, por que a gente desiste, o que a gente pode fazer de diferente. E aí eu construí, não uma tabela de metas, né? Eu construí possibilidades para o ano de 2024. Então, o livro foi muito legal para mim, tá? Gostei de ler e eu acho que ele é de uma leitura fácil, gostosa, então vale a pena. Bacana. Já vou adquirir os dois. Bem bacana. Hábitos Atômicos eu até tinha visto recentemente, eu vou dar uma olhada. Eu vou até citar também, não sou da área, mas dois livros que para mim faz muito sentido dentro do que nós conversamos. E ligado, conectado também com uma parte do nosso público que a gente trouxe de alta performance, de empresários. Um se chama Problemas Oba. Isso. E o outro, Oportunidades Disfarçadas. Isso. Os dois livros retratam justamente grandes soluções, grandes cases de sucesso no mundo empresarial, que partiram de problemas ou de situações corriqueiras do dia a dia que a princípio se apresentaram como um problema, um desafio, algo intransponível, e que a partir dali saíram resultados assim, ou propostas ou empresas de grande valor. Então você tem um problema, você tem uma dificuldade, tenta olhar por um outro enfoque, né? Outro prisma, a resiliência né? pode às vezes te dar outros caminhos. Tem um do Jacob Petri que é Aprenda com o Óbvio, uma coisa assim, mas o livro é incrível, 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 e eu acho que todo mundo deveria saborear, sabe? Porque ele Aprenda com o óbvio. Porque às vezes a gente está tão preocupado com esse exercício da parafernália, né? Dessa coisa de que tem que ser incrível. E às vezes a gente não está fazendo o básico, né? Sim. Então, às vezes a gente precisa dessa coisa que está ali, mais Nessa fácil. busca a gente está tentando reinventar a roda. Né? Exatamente, A roda já gente. tá Só ali. faz o básico. Se você fizer o básico bem feito, vai Vai dar funcionar. certo, às vezes dá certo. Queria agora deixar os nossos microfones, nossa palavra final, nosso momento final para os convidados. Se tiver alguma frase, alguma dica, ou até uma lição que vocês queiram deixar para o nosso telespectador, mas desde já eu já agradeço. Foi um encontro, assim, pelo que eu vi, nós já passamos do tempo que nós temos, mas foi muito gostoso. Tem um monte de questão que a gente poderia ficar aqui. E gratidão, né? Eu tenho certeza que tudo que foi partilhado aqui, para mim fez muito sentido e vai fazer sentido para muitas das pessoas que estão nos ouvindo. João. Primeiramente, eu sou grato por esse momento. A você, delícia. Diógenes, a Fabíola. Eu acho que para as pessoas que vão ver futuramente, não nesse mesmo espaço de tempo, mas futuramente, é importante a gente sempre se lembrar que nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem para reconhecer que às vezes nós não somos tão super-heróis assim. Às vezes nós somos humanos. É necessária coragem para olhar para a gente e ver que nós somos feitos de carne e ossos. E às vezes nessa batalha desenfreada para acharmos que nós acabamos se esquecendo disso e queremos nos tornar o Superman, a Supermoça, o Homem de Ferro. Isso. E acabamos nos ferindo. Por nos colocarmos, às vezes, em batalhas que são desnecessárias. Às vezes perdemos tudo isso que nós acabamos de falar, família, às vezes amizades, às vezes o tempo passa
E aí a gente tem que cantar o epitáfio. Uhum. Então, que possamos ter essa coragem, que possamos, quem sabe, em algum outro momento, parar para reconhecer que nós somos gente, que nós somos seres humanos. Obrigado. Primeiro agradecer, é uma delícia, né? Assim, acho gostoso demais falar de saúde mental e as contribuições fizeram grandes reflexões aqui. Com certeza vou sair daqui anotando várias coisas, né? Mas eu queria que as pessoas parassem para pensar que o que nos impede, muitas vezes, não é o desafio, não são as grandes montanhas ou os Everestes da nossa vida. Às vezes são aquelas pedrinhas que estão no caminho e que a gente se acostuma com elas, porque a gente acostuma até com o que não é bom. Sim. Então, sair desse lugar, dessa falsa zona de conforto, né? E analisar essas pedrinhas que estão pelo caminho, podem te levar a quantos Everestes você quiser. Mas enquanto você só está olhando o Everest de longe, achando que o problema é a montanha, Sim. você não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para as pedrinhas que estão no caminho. E isso vai fazer toda a diferença na alta performance, na resiliência e no mundo que a gente quer para os nossos filhos, para a gente mesmo. Né? Então, eu acho que é por aí. Maravilha. Muito obrigado. Foi excelente. E é o nosso compromisso do AN Podcast, sempre levar um conteúdo de qualidade, com grandes profissionais, com grandes nomes. Hoje não foi diferente. É preciso ter coragem para você mudar as coisas. É preciso coragem para pedir ajuda. Gandhi já falava, forte é quem perdoa. E forte é quem, quando se sente numa situação de vulnerabilidade ou em uma posição que não tem condições de sorrir, é preciso paz para sorrir, quer dizer o poeta, né? Procura ajuda. Então seja forte, procure ou um profissional da área, ou um amigo, que eu tenho certeza que as suas metas, os seus objetivos, aí sim serão mais alcançáveis, porque sozinho nem sempre a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Um abraço e espero todos vocês no nosso próximo episódio do AN Podcast.